alunos! Professor Nabil, professor de Química. Que prazer enorme estar aqui para fazer a correção da prova da Unifesp, segundo dia, né? Para mim é uma alegria muito grande. Espero que vocês estejam indo muito bem na prova, né? Estejam indo muito bem, né? E eu fico feliz com isso. Muito bem. Vamos iniciar aqui a questão número 6, tá? Ele dá uma reação, né? Do ferro com água, formando a magnetita mais hidrogênio gasoso, e dá os calores de formação de cada um deles, né? Percebam que a substância simples tem valor de entalpia padrão de formação zero. No item A, ele pede para escrever a constante em termos de pressão e calcular o NOx dos átomos de hidrogênio envolvidos, tá? Então, você tem aqui, no item A, a constante, né, em termos de pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes. Lembrando que pressão só entra quem? Só entra os gases, né? Só entra os gases. Então fica a pressão parcial do hidrogênio elevada à quarta, pressão parcial da água elevada à quarta, beleza? O ferro não vai entrar, o hidrogênio não vai entrar porque são a magnetita não vai entrar porque é sólida, beleza? Muito bem, então tá aí a constante em termos de pressão. Aqui o hidrogênio na água, né? O hidrogênio na água, tá? Vamos pegar aqui, deixa eu apagar, aí, mandam bem. Muito bem, aqui o oxigênio, né? Mais negativo, menos 2, tá? Então o hidrogênio aqui tem o NOx mais 1. Aqui o hidrogênio é substância simples, tem NOx 0, tá? NOx 0. Então tá aí os números de oxidação do hidrogênio na água, o hidrogênio no gás hidrogênio, né, no hidrogênio molecular. No item B, ele pede para calcular o ΔH a partir do calor de formação, tá? A primeira parte da pergunta. Então, o ΔH de formação, né, a somatória do ΔH padrão de formação dos produtos, menos somatória do ΔH de formação dos reagentes. Levando em consideração, né, como ele falou, eu mencionei, entalpia padrão de substância simples na sua forma alotrópica e física mais estável, 0, tá? Então vai ficar menos 1117 da magnetita, menos 4 vezes menos 242 da água no estado gasoso. Portanto, vai ficar menos 1117, tá? Mais, aqui, né, no caso, menos com menos vai dar mais 4 vezes 242. Portanto, vai dar menos 149 quilojoules. Portanto, a reação é exotérmica, porque o ΔH é negativo. Então, a reação direta é exotérmica. Portanto, a inversa é endotérmica. Então, a direta é exotérmica, a inversa é endotérmica. E aí, na outra parte do item B, sobre o princípio, né, em relação ao princípio de Henri Louis Le Chatelier, tá? Ele quer saber para que lado vai deslocar o equilíbrio se a temperatura aumentar, for superior que a inicial. Ora, se você aumentar a temperatura, favorece o sentido endotérmico. Portanto, você vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, diminuindo a produção de gás, o quê? Hidrogênio. Então, o processo, né, a reação endotérmica é favorecida pelo aumento da temperatura. Portanto, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, diminuindo a produção do hidrogênio molecular. Tá aí, questão 6 resolvida. A questão 7, ele falava sobre o acetileno, né? Certo? Sobre o gás acetileno, tá? E um cilindro de oxigênio. No item A, ele pede a forma eletrônica de Lewis para o acetileno, tá? E a geometria do dióxido de carbono, que é formado, tá? Na reação de combustão completa do acetileno. Bom, aqui você tem na estrutura de Lewis, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, tá? Você fazendo a distribuição dos números atômicos do carbono, né? Número atômico do carbono, carbono 6, né? Tem número atômico 6, então vai ter 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio só tem 1 elétron na camada de valência, portanto você tem uma ligação covalente hidrogênio e carbono, uma ligação tripla entre os carbonos, não, 3 pares formados, e a ligação também simples, tá? A ligação simples com carbono e hidrogênio. Então está aqui a forma eletrônica ou, né, para o acetileno. A geometria, ele quer a geometria do CO2, do dióxido de carbono. Então, você tem o central com 2 ligantes ao seu redor, não tem par sobrando no central, portanto, a geometria é linear. Então, você tem um átomo central com 2 ligantes sem par sobrando no central, portanto, a geometria é linear.
No item B, ele quer a reação de combustão completa do acetileno. Então, o acetileno vai queimar, né, vai reagir com oxigênio, formando CO2 e água. E aqui você tem a reação balanceada, tá? Na proporção de 1 para 2,5, ou 5 sobre 2, 2 e 1 de água. Então, os coeficientes são 1 mol, né? 1 mol reage com 2,5 mols de oxigênio, formando 2 mols de CO2 e 1 mol de água. E aí ele pergunta qual é o volume de gás oxigênio para queimar 1 kg de acetileno. Então, a massa molar do acetileno 26, tá? Na tabela periódica o carbono 12, o hidrogênio 1. Então, a massa molar vai dar 26. Ele te dá o volume molar de 25 litros por mol. Então, você vai ter 2,5 vezes 25 litros de oxigênio. Beleza? Para 1 kg, para 1.000 gramas de acetileno, X. Então, a tua resposta está aí, 2.403,8 litros de oxigênio. Então, uma estequiometria envolvendo massa molar e volume molar. Então, direto, né? Massa molar, 26 está para 62,5 litros de oxigênio, 1.000 gramas para X, 2.403,8 litros de oxigênio. Daí, a questão 7 resolvida. A questão 8, ele fala da eletrólise aquosa, né, de um sal de sulfato de crômio. E ele dá aqui, ele fala que o NOx do crômio, né, X+. Beleza? Ele fala que foi realizado numa cuba eletrolítica, usou meio ampere, né, por um período de 2 horas, resultando nessa massa de crômio metálico. Então aqui tem o anodo, aqui tem o catodo da eletrólise. Beleza? Muito bem. Ele quer a reação genérica que representa a semi-reação em que se formou crômio metálico a partir do crômio X+. Então, certo? A semi-reação de redução do crômio, tá? Que vai ocorrer no catodo, né? O catodo vai catar o cátion para cat red, né? Então, aqui você tem X mols de elétrons, vai formar crômio zero, que é o crômio metálico. Tá? Então, essa seria a semi-reação de redução do íon crômio X+. Então, seria X+, então vai receber X mols de elétrons, vai ganhar X mols de elétrons para formar o crômio zero, que é o crômio metálico. Isso vai ocorrer no catodo, né? O catodo cata o cátion para cat red. No item B, ele quer que você calcule o valor de X, não é? O valor de X, tá? E aí, ele quer a carga, né, a quantidade de carga, e o valor de X ocorrido aí, né, que é o NOx do crômio. Então, a carga é calculada como kit, né, carga kit. O I é dado em ampere, o tempo é dado em segundos. Então, meio ampere vezes 7.200 segundos, que corresponde a 2 horas, vai dar uma carga de 3.600 coulombs. Tá? E aí você tem, né, X mols de elétrons vezes quanto? Vezes a constante de Faraday, que corresponde ao mol de elétrons, essa é a carga, vai depositar 52 gramas, que é a massa molar do crômio. Como foram depositados 0,65 para 3.600 coulombs, portanto, você vai ter um NOx de 3, aproximadamente 3. Esse é o NOx do crômio, né, crômio 3+. Então, tá aí, foi cobrado aí a estequiometria na eletrólise, né? Fizemos muitos exercícios desses em salas de aula, tá? Então, tá aí, resolução do item 2 da questão 8. A questão 9 fala sobre o tempo de meia-vida, né? De novo, né? Outra questão que a gente cansou de fazer em sala de aula, né? Do tempo de meia-vida. Então, ele fala sobre o ameriço 241, tá? E daí o gráfico, né, mostrando aí a diminuição do teor de ameriço em função do tempo. No item A, ele quer saber qual o número de nêutrons do ameriço 241, com base no gráfico, determine qual aproximadamente o tempo de meia-vida. Tá? Então, o ameriço, tá? O número de nêutrons é calculado como sendo quem? O número de massa menos quem? Menos o número atômico. Tá? Então, na tabela periódica, né, o número atômico dado 95, você só olhar na tabela periódica, então você vai ter uma quantidade de 146 nêutrons. Então, você ia na tabela periódica, pegava o número atômico, fazia a diferença com o número de massa, e você terá 146 nêutrons. O tempo de meia-vida é o tempo que a amostra leva para que metade, né, da sua atividade ou da sua massa decaia pela metade. Então, começando em 100 para 50%, vai dar aproximadamente 400 anos. Então, aproximadamente
400 anos direto, o tempo de minha vida, tá? Então, tá aí a resposta do item A. No item B, né, a gente colocou até uma nota, né? A literatura cita que vai dar aí 432 anos. Mas como ele quer aproximadamente 400 anos, pelo gráfico, 400 anos. No item B, ele quer saber a reação balanceada a equação nuclear balanceada em que o radionuclídeo X é convertido em ameriço 241 e representado pela equação 2, né? Na equação 2, o processo de obtenção do ameriço 241, identificando quem é o X. Tá? Ele quer que você faça, né, para calcular o X. Então, você tem aqui, ó, 2 nêutrons mais plutônio, 239,94, vai formar quem? O nuclídeo de X. Percebam que você tem aqui 239, né, 239, mais 2 nêutrons, então 239 mais 2 vai dar o número de massa de 241. 94 mais 0 vai dar o número atômico 94, que corresponde ao plutônio. Tá? Então, essa é daí na primeira. Na equação 2, tá? Onde você tem aí o plutônio, ele vai formar uma ameriço emitindo quem? Uma partícula beta, né? A partícula beta. Veja que dá certinho, 251 mais 0 dá 251, 95 menos 1 vai dar 94, tá? Portanto, o X é o plutônio. Legal, né? Questão aí, a gente fez bastante em sala de aula, tranquilo, radiação beta. Beleza? A questão número 10, ele dava aí a acetilcisteína, né? Certo? E ele perguntava para você no item A, além da função tiol, quais são as outras funções orgânicas presentes na estrutura, tá? Uma outra questão que a gente também fez bastante nessa sala de aula em orgânica. Então, você tem a carboxila caracterizando o ácido carboxílico, tá? E o grupo aqui da amida, né? O grupo amídico, C-O-N, caracterizando a amida, certo? Então, ácido carboxílico e amina, tranquilo, o item A, né? Percebam que você tem aqui, ó, a carboxila e o grupo amídico aqui, ó, tá? Beleza? No item B, considerando a faixa de pH indicada na tabela, que é de quanto? De 1,5 até 2,5, tá? Quantas vezes varia a concentração de íons H+, se do início ao final dessa faixa? Então, lembrando, né, que pH é menos log da concentração de quem? De H+. Portanto, a concentração de H+, né, é 10 elevado a menos pH. Então, você vai ter 10 elevado a quem? 10 elevado a menos quanto? A menos 1, né? Certo? 10 elevado a menos 1, a menos 1,5, e 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a menos 2,5. Então, lembrando que pH, né? O pH é menos log da concentração de H+, portanto, a concentração de H+, 10 elevado a menos pH, tá? Então, você tem 10 elevado a quanto? A menos 1,5, né? A menos 1,5, e 10 elevado a menos quanto? 2,5. Essa é a relação entre as duas concentrações de H+. Portanto, você conserva a base, subtrai os expoentes, vai dar 10 elevado a menos 1. Tá? Então, a variação de pH é de uma unidade. Então, 10 a menos 1 mol por litro é a concentração. Beleza? Então, é só você fazer a relação entre as duas concentrações de H+, uma para o pH 1,5, outra para o pH 2,5. Bom? Então, a variação da concentração é de uma unidade 10 vezes, certo? Então, você tem aqui 1,5 menos 2,5, então vai dar aí 10 vezes maior, né, a concentração de íons H+. Beleza, moçada? Beleza? Então, você tem aí, tá, a relação aí de 10 vezes mais. Legal? E no item B, ele pede a concentração, né, a concentração de quem? A concentração de íons, de avaliação o cálculo da concentração da solução saturada, considerando a solubilidade em 1 litro. Como ele deu na tabela, 1,810 ao quadrado gramas, né? Ao quadrado gramas corresponde a x mols. Como você tem 1,610 ao quadrado, você vai ter correspondendo a uma massa molar de 1 mol. Portanto, a concentração é de 1,125 mol por litro. Então, no item B, a outra pergunta do item B era uma pergunta onde ele calcularia aí a concentração em mol por litro. Então, é só calcular a quantidade de matéria em mol. Tá aí, moçada, a questão 10 corrigida, tá? Espero que vocês tenham ido muito bem na prova, né? Estou torcendo para isso. Até a próxima.